Olá, gente! Como vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um princípio importantíssimo nos nossos relacionamentos, para que a nossa comunicação seja assertiva. Então, desde já, você que está chegando por aqui, já deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal e também já compartilhe para que o Instagram entenda que esse conteúdo aqui é relevante e será, fica aqui comigo, que eu irei falar sobre estar pronto para ouvir. Quantas vezes você já não se desgastou em conversas em que você só queria um ouvido amigo, em que você queria falar a respeito do que estava no seu coração, do que estava acontecendo e não recebeu acolhimento? Não é chato demais quando a gente está numa conversa em que o outro só fala, e quando a gente pensa que vai falar, a gente acaba não tendo essa oportunidade? É uma coisa horrorosa. E a palavra de Deus que nos ensina a como nós vivermos o nosso cotidiano, a nossa vida com Deus, a nossa vida com as pessoas, conosco mesmo, não iria deixar de nos ensinar isso. E no livro de Tiago, capítulo 1, verso 19, diz o seguinte: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Olha que coisa interessante. Deveria ser algo natural para a gente, o ouvir. Afinal, Deus nos concedeu 2 ouvidos e uma boca. Só que não é algo natural. E não é natural de uma tal forma que o próprio Tiago disse que precisa haver prontidão, ou seja, precisa haver uma disposição além, para que realmente sejamos prontos para ouvir. Ouvir em que sentido? De acolher e de, inclusive, agir de acordo com aquilo que a gente está ouvindo. E o nosso maior exemplo, o Senhor Jesus Cristo, nos dá, dentro do seu ministério, das suas vivências, ensinamentos valiosos de como ele colocava essa prontidão em ouvir em prática. E eu quero compartilhar isso com você. Vamos aprender aqui juntos com a palavra de Deus a termos relacionamentos melhores? Vem comigo. Primeiramente, na primeira questão aí, quando o Tiago fala sobre ser pronto para ouvir. Uma vez, no seu ministério com os seus discípulos, Jesus se retirou para orar como fazia de costume, e isso vai estar narrado lá no livro de Lucas, no capítulo 9. Diz que Jesus, chegando da oração, lhe pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? O que as multidões falam a respeito de mim? E aí os discípulos responderam, uns dizem que é Elias, outros que é algum profeta que ressuscitou. E aí Jesus também pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí os discípulos respondem, na verdade Pedro responde que ele é o Cristo, filho do Deus vivo. E o que tudo isso aqui tem a ver com estar pronto para ouvir? Quando Jesus pergunta para os seus discípulos o que as multidões dizem e o que os discípulos, ou seja, quem está mais distante, e vocês que estão aqui juntos a mim, mais conectados, vinculados a mim, o que vocês pensam a respeito de mim? É preciso maturidade, maturidade espiritual, maturidade emocional, para saber a respeito do que os outros pensam a respeito de si. Então, ou seja, estar pronto para ouvir envolve essa coragem de ouvir sobre o que o outro pensa, sem se sentir ofendido, atacado ou minimizado. E como que isso acontece? Jesus sabia quem era. Jesus sabia que era o Filho amado de Deus, ele sabia da sua missão. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais temos autoconhecimento, quanto mais sabemos a respeito de quem nós somos, de todos os nossos pontos fortes, principalmente do quanto somos amados por Deus, e também sabemos dos nossos pontos fracos, dos pontos que temos a desenvolver, nós não ficamos ofendidos ou ressabiados com aquilo que o outro fala a respeito de nós, porque temos consciência. Então, a minha irmã, vou colocar aqui minha irmã para jogo, que de vez em quando me zoa, nossa, mas você é chata. Eu falo, eu sou chata e tudo bem. Com esse assunto aqui eu sou chata e isso não me ofende, isso é uma realidade. Então, ou seja, ser consciente de si e ser consciente do amor grandioso de Deus que te ama, da maneira como você é e que está contigo na sua jornada de crescimento para você se tornar uma pessoa melhor com a unção e com a graça dele. Um outro ponto importante sobre relacionamentos que Tiago fala é tardio para falar. Olha que exemplo que Jesus nos dá
naquele momento em que é muito conhecido, quando Jesus é pego de surpresa ali pelos mestres da lei que vem com uma mulher que foi pega em adultério. Aqueles mestres da lei começam a interrogar Jesus. Você vai conseguir ver essa narrativa no capítulo 8 de João. E aí os mestres da lei falam, e aí Jesus, o que você diz que a gente pode fazer com essa mulher? Na lei de Moisés nos dá permissão para apedrejá-la. E você, o que você diz sobre isso? Era ali uma pegadinha, era uma armadilha. E a atitude de Jesus, gente, a atitude de Jesus é maravilhosa. O que Jesus faz? Nada. Jesus não responde. Jesus se inclina para a terra e começa a escrever no chão. E de tanto aqueles homens, aquelas pessoas ali interrogarem e ficarem questionando Jesus, com muita calma, no seu tempo, obedecendo ao seu movimento e não se deixando levar pela atenção daquele ambiente, nem pela pressão das pessoas, Jesus responde: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olha que sabedoria Jesus nos ensina. Quando nós não somos tardios para falar, ou seja, quando nós não damos espaço ao outro de falar o que ele tem para falar e nos damos tempo para acolher, absorver, entender e refletir, nós não somos assertivos na nossa resposta, na nossa fala. Por quê? Porque não conseguimos pegar todos os elementos necessários para construirmos uma conversa objetiva e assertiva. O que Jesus fez ali, se dando tempo para refletir e não cedendo à pressão daquele ambiente, tendo equilíbrio, de entender, de se dar tempo de compreender toda aquela situação que estava acontecendo e de falar o que realmente importa. E o que realmente importava? O que realmente importava para Jesus não era a armadilha que eles estavam querendo trazer para ele, mas sim a vida daquela mulher e proteger aquela mulher daquela coisa terrível de acusação que ela estava vivendo. E colocando a mulher no centro, quando colocou para cada um, que cada um de nós somos pecadores, aqueles homens se retiraram. Então aí Jesus nos ensina a não cedermos à pressão e muito menos ao controle das nossas emoções e dos nossos sentimentos, mas a nos darmos tempo para refletir e absorver o que está sendo dito, para então falar de uma forma assertiva, de uma forma que realmente vai fazer diferença, tanto para aqueles que estão nos ouvindo, quanto para nós que estamos falando. E para nós encerrarmos aqui, quando o Tiago também diz, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha esse ensinamento, Lucas 23, Jesus crucificado, quando ele olha para aquela multidão de pessoas que estavam ali, vendo tudo que ele estava passando, e se alegrando com aquele momento de dor, o que Jesus fala é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus está fazendo naquele momento é não imputando às pessoas os seus pecados, mas compreendendo a ignorância, a falta de fé, a falta de conhecimento de Deus e do amor de Deus que aquelas pessoas ali estavam tendo. O que a gente aprende com isso no tardio para se irar? Compreenda a fragilidade das pessoas, compreenda a dor das pessoas, compreenda que muitas vezes, até quando as pessoas são ofensivas ou falam conosco de uma forma que não é bacana, que não é assertiva, antes de que aquela palavra saia da boca, há um coração ferido ali, há uma vida que às vezes está perturbada, então vamos ter compaixão. O que eu estou querendo te dizer? Não leva para o coração, mas antes escuta. Absorve, compreende, reflete, se coloca diante de uma situação, diante de uma posição de quem está ouvindo e que não é levado pelas emoções, inclusive para perdoar e também para deixar para lá aquilo que está acontecendo e não ficar fomentando uma situação ali que seja desconfortável. Eu espero que esses ensinamentos que tivemos façam diferença nos seus relacionamentos, na maneira como você se comunica e ouve as pessoas. E se esse conteúdo, se essa reflexão te abençoou, não fique só para você, compartilhe com outras pessoas, faça o algoritmo do YouTube entender que essa mensagem vale a pena, porque fala da palavra da vida para o nosso cotidiano. Que Deus te abençoe.